Saito e Akena brigam entre si há tanto tempo quanto se conhecem, e nesse dia específico, Akena está gritando com ele por algum motivo, mas Saito nem se importa, manda ela largar de ser chata e deixá-lo em paz, o que só acaba gerando uma briga ainda maior. Uma amiga de Akena, aparece e ri da situação, achando engraçado como os dois vivem se estranhando, mas, pensando bem, ela começa a perceber que Akena parece se importar demais com o que Saito faz. Começa a se perguntar se tem algo mais rolando entre eles. Akena, claro, fica horrorizada com essa ideia e nega qualquer tipo de sentimento por Saito, dizendo que preferia até que uma barata entrasse no seu ouvido do que sair com ele. Saito, igualmente ofendido, diz que a ideia de namorar alguém como ela é igualmente repulsiva. E assim, a discussão segue. Quando o expediente escolar termina, Saito está voltando para casa quando, de repente, recebe uma ligação do avô. Ele atende e o avô convida para tomar um chá na sua casa. Mas Saito, que tem coisas mais interessantes para fazer, não está muito interessado nessa data de chá. O avô, no entanto, o lembra de que ele já o fez herdeiro de sua empresa, então o mínimo que ele pode fazer é passar um tempo com o velho enquanto ele ainda está vivo. Mesmo assim, Saito não parece convencido, mas o avô, sabendo como lidar, manda vir uma limusine e seus seguranças armados. Saito até pensa em correr, mas logo percebe que o avô é maluco o suficiente para mandar ele ser baleado e levado para o hospital, então decide ir. Quando entra na limusine, pergunta para os seguranças para onde está sendo levado, e eles, claramente incomodados com a situação, explicam que foram instruídos a levá-lo até uma vila, mas não sabem exatamente o que o avô está planejando. O avô de Saito, Tan Ojo, foi quem salvou o grupo Ojo de uma falência iminente, transformando a empresa numa corporação global de alta tecnologia, o que o torna uma das pessoas mais ricas e poderosas do mundo. E, embora pareça difícil de acreditar, o avô realmente se importa com o neto mais do que qualquer outra coisa. Já o pai de Saito, bem, esse parece se importar mais com leite. Chegando a casa, Saito espera do lado de fora até o avô aparecer, mas, enquanto espera, Akena inesperadamente surge. A primeira coisa que faz é gritar com ele, perguntando o que ele está fazendo ali. Saito explica que foi o avô quem o chamou e, para sua surpresa, a avó de Akena também a convidou para o chá. A situação é estranha e nenhum dos dois sabe exatamente o que está acontecendo, mas, claro, não podem se suportar, então logo começam a discutir. Neste momento, os avós de ambos aparecem e, com um olhar cúmplice, indicam que tem algo importante para contar aos dois. Todos vão para dentro, onde uma grande refeição foi preparada, pois os dois velhos querem comemorar alguma coisa, mas Saito não tem a menor ideia do que estão celebrando. Ele também percebe que Akena não tocou na comida, então pergunta se ela está bem. Ela responde com sarcasmo, dizendo que o rosto feio dele lhe tirou a fome. A discussão continua, e os avós, vendo a cena, se divertem com a situação, relembrando como eram quando estavam no ensino médio. Cansado disso, Saito pergunta o que os avós realmente querem, e é aí que vem a bomba. Tan Ojo e a avó de Akena anunciam que Saito e Akena vão se casar. Ambos ficam incrédulos, achando que ouviram errado, mas os avós são sérios e explicam que, apesar de serem ainda muito jovens, os dois têm que se casar. O motivo? Uma história de infância em que Tan e Shio, os avós, se apaixonaram, mas se separaram devido a brigas bobas. Eles casaram-se com outras pessoas, mas, após a morte de seus parceiros, resolveram se reconectar. Agora, querem reviver sua juventude, fazendo seus netos viverem o mesmo. Akena imediatamente recusa, dizendo que casamento é algo que deve ser feito por amor, não porque dois velhos querem assistir aos netos se divertindo. Saito também aponta que é ilegal forçar menores a se casarem, e que não importa o que Tan e Shio digam, eles não vão aceitar. No entanto, o avô já estava esperando essa resposta e, com um sorriso malicioso, ameaça tirar Saito de sua herança e deserdá-lo. Isso faz Saito repensar um pouco, afinal, ele não quer perder o que é seu por direito. Akena, por sua vez, ainda se opõe fortemente, dizendo que só se casaria com alguém que ama. Mas aí, a avó de Akena chama a neta de lado e sussurra algo em seu ouvido. O que quer que tenha dito a faz gelar, e Akena, agora um pouco mais assustada, começa a perceber que talvez não tenha muitas opções. Tan, então, dá um ultimato. Saito e Akena têm 3 dias para decidir se vão se casar ou não. Depois, ele e a avó partem, deixando os dois para refletirem sobre o que fazer. Sozinhos, Akena pergunta a Saito o que vão fazer. Nenhum dos dois tem uma resposta, mas Saito sabe que, para sair dessa, precisa entender melhor a ameaça que Akena sofreu. Então a pergunta sobre o que sua avó lhe disse. Akena, no entanto, fica defensiva e se recusa a contar, já que considera a conversa algo privado. Mais tarde, já na cama, Akena reflete sobre como nunca conseguiu superar Saito em nada, e o que mais a irrita é que ele sempre a vence sem esforço. Ela decide ligar para ele e pedir conselhos sobre como agir caso fosse forçada a se casar com alguém que não ama. Ele, surpreso com a situação, diz que ela tem que recusar, pois casamento deve ser por amor. Akena, surpresa, pergunta se ele tem alguém que gosta, já que nunca soubera disso. Saito, por sua vez, evita entrar em detalhes, mas ela fica com mais dúvidas. Saito ainda está com a cabeça
cabeça cheia de problemas. Enquanto tenta lidar com tudo isso, Akena está em um dilema sobre o que fazer. Quando ele menciona que ela deveria contar o nome do cara de quem gosta, ela ainda não tem coragem de se confessar, embora, por ora, não admita que ele seja alguém da turma. Já falaram o suficiente sobre o possível romance dele. Então Imari, para aliviar o clima, muda de assunto e pergunta se Akena está apaixonada por alguém. Akena, como sempre, não tem tempo para se apaixonar. A única coisa que sente é uma raiva intensa por um certo alguém. Sem um crush, Imari pensa que talvez seria mais fácil se ela apenas seguisse a vontade dos avós e casasse com quem eles escolhessem. Afinal, se o cara não for um serial killer, poderiam viver juntos, dividir o aluguel e as contas, uma ótima maneira de economizar com moradia. Mas, ela percebe, para isso acontecer, Akena provavelmente teria que ter filhos em algum momento, o que significaria noites intermináveis de cenas íntimas, e Akena definitivamente não está disposta a passar por isso. Enquanto isso, em sua casa, Saito está em pânico. Lidar com Akena na escola já é difícil, mas se eles realmente se casarem, ele não vai ter um momento de paz, sempre sendo atormentado pela sua constante irritação. Sua prima, SHY, percebe que algo está errado e pergunta o que o está incomodando. Saito explica a ameaça de seu avô, que diz que ele será deserdado se não ceder. SHY, que conhece bem o avô, não fica surpresa, mas se oferece para ajudar, dizendo que, independentemente do que aconteça, ela estará ao seu lado. Ela até diz que, se for necessário, ele pode abrir mão dos direitos à empresa, porque, mesmo que ele vire um mendigo, ela continuará a amá-lo. No entanto, ela sabe que Saito tem grandes sonhos, e se ele quiser realizá-los, precisará dos recursos do Grupo Hojo. Então, promete ajudá-lo em tudo que ele precisar. Após 3 dias, Saito e Akena se encontram com seus avós e anunciam que tomaram a decisão de se casar. No entanto, os avós não estão satisfeitos com essa solução, porque querem que eles vivam como um casal imediatamente. Eles até já prepararam uma casa nova para os dois. Akena entra em pânico. Não consegue acreditar que vai ter que viver com Saito, mas ele já está um pouco mais acostumado com as maluquices de seu avô, então não se surpreende tanto. Eles entram na casa e, embora o lugar seja realmente bonito, Akena começa a perceber um problema. Tem apenas uma cama. Eles ligam para os avós, que, de propósito, prepararam a casa dessa forma. Eles querem que Saito e Akena durmam na mesma cama todos os dias, e até tornam isso uma regra oficial. Shio, a avó de Akena, até deseja boa sorte para ela, com a pancada inevitável que virá. Saito começa a perceber que os avós devem ter instalado câmeras para observar o casal durante a noite, o que é, sem dúvida, ilegal, mas ele não consegue descobrir onde elas estão escondidas. Enquanto Saito se preocupa com as câmeras, Akena está mais focada na ideia de ter que dividir a cama com ele. Ela fica nervosa e pergunta se ele realmente pretende fazer isso, mas Saito não tem ideia do que ela está falando. Akena, então, começa a gritar, achando que ele vai abusar dela durante a noite, o que deixa Saito completamente confuso. Ele tenta garantir que não tem nenhuma intenção de fazer nada disso, mas Akena, ainda desconfiada, ameaça com um lápis gigante se ele tentar algo, e corre para fora do quarto. Depois, eles começam a organizar suas coisas, e Akena, carregando uma caixa pesada, acaba perdendo o equilíbrio e caindo para trás. Saito a pega a tempo, evitando que se machuque. Ele pede que tenha mais cuidado, já que, se algo acontecesse, ele seria o principal suspeito do crime. Quando finalmente terminam de desempacotar, Saito encontra uma refeição deixada por seu avô, e, embora Tão-Ojo seja um idiota às vezes, essa atitude é realmente útil. Depois de esquentar a pizza, ele se prepara para comer, mas Akena, sentindo o cheiro, fica com fome. Porém, como é teimosa, não pede um pedaço. Saito, vendo isso, decide dar-lhe uma fatia, mas Akena pega o pedaço e sai sem dizer nenhum obrigado. Alguns minutos depois, já pronto para dormir, Saito vai para o quarto e deita na cama, mas Akena entra, lembrando que agora terão que dividir a cama. Ambos concordam que não vão fazer nada, mas Saito não consegue dormir direito assim. Para se distrair, ele começa a conversar e pergunta a Akena por que ela aceitou o casamento. Akena ainda não quer revelar o motivo, apenas diz que isso é só uma formalidade, que ela terá que aguentar para seguir seus próprios sonhos, mesmo que isso signifique seguir as regras estranhas dos avós. Saito, então, tem uma realização. Se os avós podem criar regras arbitrárias, não vai demorar até que eles exijam que eles tenham filhos. Akena, ao perceber que ele está certo, entra em pânico com a ideia. A situação entre Saito e Akena está cada vez mais complicada e cheia de mal-entendidos. Depois de um incidente um tanto embaraçoso, onde Saito, sem querer, toca o traseiro de Akena, uma briga começa e traz os dois de volta ao presente, onde Akena, com um olhar desconfiado, lembra a Saito que sob nenhuma circunstância ele deve contar a ninguém sobre o casamento deles. Saito, por sua vez, garante que manterá o segredo, mas Akena, ainda desconfiada, pensa que seria difícil para qualquer homem não querer se gabar de se casar com ela. No dia seguinte, ao entrarem juntos na sala de aula, Imari logo os aborda, perguntando curiosa sobre a conversa que teve com Saito do lado de fora mais cedo. Akena, visivelmente envergonhada,
envergonhada e querendo esconder o segredo, tenta despistar dizendo que não foi nada. E Mari, desconfiada, pergunta por que Akena parecia tão irritada com Saito, mas Akena mente dizendo que só pediu para ele parar de falar com ela de maneira tão casual. A conversa é interrompida, mas o clima de mistério continua. Enquanto isso, Saito, sentado em sua mesa, é abordado por Shuzi, que, com uma expressão impassível, começa a questioná-lo sobre seu cheiro. Ela percebe que ele cheira a shampoo diferente ao se aproximar mais. Nota algo ainda mais estranho. Ele tem cheiro de uma mulher. Saito, querendo esconder o casamento, tenta se esquivar, dizendo que era um shampoo comprado por seu pai. Mas Shuzi, sem perder a compostura, o encara e comenta que, além do shampoo, ele cheira a algo mais, como se tivesse passado a noite com uma garota. Antes que ele pudesse reagir, ela morde levemente o pescoço dele e, com um sorriso enigmático, afirma: "Você deve ter se casado." Saito, completamente chocado, tenta impedir que ela continue falando, mas Shuzi já percebeu mais do que deveria. Ela revelou que investigou o comportamento estranho de seu avô e até descobriu sobre a casa nova que ele ganhou, quase deduzindo que ele se casou com Akena. Saito, desesperado, rapidamente a leva para fora da sala e, depois de uma rápida caminhada pelas escadas, respira fundo, tentando se recompor. Shuzi, com um sorriso malicioso, revela que não vai manter o segredo dele a menos que ele cumpra um preço. A vida dele estará em suas mãos a partir de agora. O acordo está feito, e Saito, exausto e ainda sem saber como lidar com a situação, retorna para a sala. Mais tarde, em casa, ele tenta relaxar após uma intensa aula de educação física, mas Akena logo o interrompe, criticando-o por deixar o equipamento de pé espalhado. Quando ele tenta se defender, explicando que era para facilitar a próxima aula, a discussão entre eles só aumenta, gerando olhares divertidos dos colegas, que já estão acostumados com as brigas dos dois. No jantar, Akena se enfurece ao ver o que Saito comprou para comer: sucos concentrados de vegetais e, mais tarde, uma prateleira cheia de macarrão instantâneo. Ela não consegue esconder sua reação de horror ao ver sua dieta desastrosa, e Saito, todo orgulhoso, defende seu cardápio, explicando que esses alimentos são rápidos, baratos e práticos. Quando Akena pergunta onde ele vai conseguir proteína, Saito, com a mesma confiança, puxa um frasco de proteína em pó e começa a preparar um shake, dizendo que esse é o pico da alimentação. Akena, exasperada, tenta fazer ele entender que isso é uma experiência científica, não comida de verdade. Determinada a mudar a situação, Akena veste um avental e vai para a cozinha preparar algo mais saudável para Saito. Quando ela coloca o prato na mesa, espera ansiosamente pela reação dele, mas Saito, com um olhar desconfiado, examina a comida como se estivesse esperando por uma armadilha. Depois de uma mordida, ele surpreende Akena, dizendo que o prato é simples, mas significa muito para ele. Ofendida, Akena pega o prato e, com raiva, diz que, se não gostou, ele pode dar para os cachorros. Eles discutem um pouco mais até que Saito, ignorando o conflito, começa a comer com prazer, enquanto Akena se vê ainda mais irritada, achando que ele não tem um mínimo de respeito pela comida que ela preparou. Na manhã seguinte, Akena vai acordar Saito para a escola, mas ele está tão profundamente adormecido que começa a sonhar com sua prima, Shizi. No meio do sonho, ele a puxa para a cama, confundindo Akena com Shizi. Quando ele acorda, pede desculpas, sem perceber a situação embaraçosa. Akena, cansada de toda a confusão, apenas tenta se concentrar em ir para a escola, mas a relação entre eles, como sempre, continua cheia de mal-entendidos e tensões. No dia seguinte, Akena acorda Saito para a escola, mas ele está completamente alheio, mergulhado em seu sono profundo. Ela, com um suspiro de exasperação, reclama que não o acordou para repreendê-lo por deixar os pratos sujos, já que ela tinha cozinhado o jantar na noite anterior. Akena insiste que é justo que ele lave as louças, mas Saito, com a maior naturalidade do mundo, responde que ele pode deixá-las para lavar quando se acumularem. Essa resposta, claro, deixa Akena enfurecida, e ela exige que ele lave as louças imediatamente. Saito, sem se importar muito com isso, argumenta que ele está acostumado a limpar apenas uma vez por mês e que não vê o grande problema nisso. Akena, horrorizada, quase perde o ar ao ouvir isso, como se tivesse escutado algo inimaginável. Ela tenta controlar os nervos e responde com raiva, dizendo que não quer viver em um lugar cheio de lixo, mas sim em um lar limpo e bonito. A diferença entre os dois é clara. Enquanto Saito parece indiferente à higiene, Akena considera isso uma prioridade. Mais tarde, enquanto estão a caminho da escola, Saito fica pensando em como eles poderão sobreviver a essa união, dado que têm valores tão opostos em relação à vida diária. Ao chegar em casa, Saito tenta se distrair com um novo jogo de videogame de zumbis, completamente absorvido enquanto destrói cabeças de zumbis na tela. Mas Akena entra no quarto, reclama do barulho e, ao ver a violência do jogo, tapa os olhos, completamente horrorizada. Ela pede que ele pare, mas Saito se recusa. A briga começa quando ela tenta arrancar o console dele, e a tensão cresce. No meio da discussão, a campainha toca e Akena, distraída, solta o controle, fazendo Saito perder todo o progresso que havia feito nas últimas 12 horas de jogo. Ele congela, incrédulo, percebendo que seu progresso foi apagado porque ele
ele se esqueceu de salvar. Mais tarde, ao ir tomar banho, Saito se depara com uma surpresa ainda maior. Akena está nua, completamente relaxada na banheira, sem perceber sua presença. Ele fica sem saber o que fazer, mas acaba saindo rapidamente, sentindo-se envergonhado. No entanto, algo em sua mente o faz voltar para conferir, e ele vê que ela ainda está ali, inconsciente, com a cabeça quase submersa na água. Ele entra em pânico e corre para tirá-la da banheira. No entanto, como não tem força suficiente, ela acaba caindo sobre ele, e ele a segura por um momento. Akena acorda, rapidamente se dá conta da situação e, com lágrimas nos olhos, o acusa de assédio, exigindo que ele saia imediatamente. Ele tenta se explicar, mas ela não dá ouvidos, o chamando de pervertido. Mais tarde, enquanto Akena seca o cabelo, ela ainda está em choque, pensando sobre a situação. Ela começa a se perguntar se Saito realmente tentou ajudá-la ou se tudo não passou de um grande mal-entendido. À noite, Saito está lendo na cama, quando Akena entra na sala, visivelmente arrependida por como reagiu anteriormente. Ela tenta pedir desculpas, mas Saito, claramente não disposto a conversar, simplesmente diz que vai dormir, o que machuca Akena profundamente. Ela começa a chorar silenciosamente, com o coração apertado. No dia seguinte, Imari percebe que Akena está triste e pergunta o que aconteceu. Akena, sem mencionar Saito, diz que está enfrentando um problema com uma pessoa e se recusa a revelar quem é. Imari a aconselha a conversar sobre o assunto, a buscar uma solução através do respeito mútuo. E Akena, pensativa, decide tentar resolver a situação. Enquanto isso, Saito conversa com Shize durante o almoço, compartilhando suas frustrações sobre o casamento com Akena. Shize, sem rodeios, sugere que ele se divorcie, mas Saito recusa, dizendo que não pode desistir, pois precisa honrar a promessa feita a seu avô. Shize então o aconselha a tentar se dar bem com Akena, ouvindo, sendo mais sensível e aprendendo a ceder de vez em quando. Quando chega em casa mais tarde, Saito, decidido a seguir o conselho de Shize, abre a porta, mas logo se depara com Akena, que o encara com um olhar furioso. Ele tenta passar por ela, mas ela o agarra suavemente pelo braço e pede para conversar. Surpreso, Saito pensa que ela quer falar sobre o divórcio, mas, para sua surpresa, ela quer discutir como fazer o casamento funcionar. Eles sentam-se para tomar um chá e, após um momento de reflexão, começam a estabelecer algumas regras para a convivência. Saito começa a sugerir que ele prefere lavar roupas e louças apenas quando se acumulam, mas Akena, levantando um pouco a voz, afirma que não quer viver dessa forma bagunçada. Saito, percebendo que não vai conseguir convencer Akena, cede e concorda em lavar a roupa com mais frequência, o que a surpreende. Com esse pequeno ponto resolvido, ele então pergunta se poderia tocar seu corpo, mas não da maneira que ela imagina. Ele explica que é apenas para permitir que seus corpos se toquem de vez em quando durante a noite, já que a cama é pequena. Akena, hesitante com a face corada, finalmente concorda, mas avisa que não permitirá que ele toque suas roupas íntimas. Eles, então, estabelecem um acordo, dando início a uma tentativa de compreensão mútua. Com o passar do tempo, Saito e Akena começam a criar pequenos hábitos que os aproximam. Um deles é agradecer um ao outro pelas menores coisas, algo que, segundo Akena, ajudará a fortalecer a conexão deles. Ela, no entanto, insiste que Saito deve elogiar mais sua comida, lembrando de quando ele disse que a comida dela era normal, o que ela não considerou um elogio. Saito, achando que normal já era suficiente, decide não discutir e concorda em tentar. Naquela noite, Akena está ao telefone com Imari, contando que ela e Saito fizeram pequenos progressos no relacionamento. Quando Saito entra no quarto, ela desliga rapidamente, ficando deitada na cama, visivelmente nervosa. Com um profundo rubor no rosto, ela dá permissão para ele tocá-la, mas, como de costume, Saito estraga o momento dizendo que não vai fazer isso. Com o tempo, no entanto, a relação entre eles começa a melhorar. Um dia, Saito surpreende Akena com um presente atencioso, mostrando que está disposto a fazer esforços pelo relacionamento. Naquela noite, Akena prepara um jantar extravagante com vários pratos deliciosos. Para sua surpresa, Saito elogia a comida, dizendo que estava realmente boa. Akena cora, seus olhos encontram os dele, e ela responde timidamente que está feliz em ouvir isso. Depois do jantar, Saito decide lavar a louça e, enquanto faz isso, não consegue parar de pensar em como Akena o olhou após o elogio. Akena, para sua surpresa, aparece na cozinha e se oferece para ajudar. Saito, chocado, nunca imaginou que ela se importaria em ajudá-lo. Enquanto lavam a louça juntos, ele começa a vê-la de uma nova maneira, percebendo quanto ela é bonita quando não está zangada. Outra noite, enquanto Saito está lendo um livro, Akena o interrompe, dizendo que alugou um filme que chamou sua atenção. Saito, achando que ela quer que ele saia do lugar, começa a se levantar, mas ela o impede. Com uma expressão tímida e embaraçada, Akena segura a fita e revela que o filme é uma compilação de 24 horas de gatinhos brincando. Saito, incrédulo, se pergunta por que alguém assistiria algo assim, mas Akena, percebendo sua reação, encontra uma versão mais curta de 3 horas. Eles assistem juntos, com Akena adorando cada momento, enquanto Saito acaba cochilando de tédio. Quando o filme termina, Akena sugere que assistam a versão completa da próxima vez, mas Saito,
Saito, recém-despertado, só murmura algo sobre planetas alienígenas, claramente desorientado. Após isso, Akena insiste que, já que assistiram algo que ela gostava, é justo que Saito escolha o próximo filme. Ele, no entanto, admite que prefere jogos a filmes. Determinado, Saito pega o controle e se oferece para ensinar Akena a jogar, mesmo que ela duvide que gostará. 30 minutos depois, Akena está comemorando sua vitória contra um chefe do jogo, gritando de alegria. Saito a observa com um leve sorriso, surpreso com o quanto está se divertindo com sua arqui-inimiga. Mais tarde, enquanto estão deitados na cama, Saito percebe que Akena não está coberta pelo cobertor. Ele cuidadosamente o ajusta sobre ela, mas, para sua surpresa, Akena já está acordada. Ela agradece pelo dia divertido e, enquanto ambos encaram direções opostas, Saito diz que ela pode escolher o próximo jogo ou filme. Akena, então, pede que ele pare de chamá-la sem usar seu nome e o instrui a chamá-la de AA, algo que ela prefere. No dia seguinte, na escola, Akena ajuda Saito a pegar uma borracha que ele deixou cair. Ele a agradece, e ela cora levemente em resposta. Momentos depois, Imari se aproxima de Akena e pergunta se ela e Saito tiveram uma briga. Akena, sem querer que ninguém saiba que eles estão se dando bem, insiste que estão sempre brigando. Imari, no entanto, sente que algo está diferente. Encurralada, Akena sai correndo da sala e decide pular a primeira aula. Enquanto isso, Saito está na biblioteca procurando um livro quando X aparece e de repente cobre seus olhos, pedindo para ele adivinhar quem é. Saito, sabendo que só X faria isso, adivinha corretamente. Ela ri e percebe que ele está segurando um livro sobre habilidades de comunicação. Curiosa, pergunta para que ele quer aquilo. Saito explica que acredita que pode ajudá-lo a fortalecer sua relação com Akena. Ele menciona que aprendeu que o trabalho em equipe pode ajudar a criar solidariedade entre eles e está disposto a tentar ser um parceiro melhor. Ela chama por Akena enquanto anda pelo corredor. Akena se vira, com uma expressão irritada, dizendo que prefere não conversar muito na escola. Aina pergunta se ela está ocupada ou tem planos para mais tarde. Quando descobre que Akena está livre, a convida para ir às compras com ele depois da escola. Akena percebe que isso pode ser um encontro, mas antes que possa reagir, Aina puxa rapidamente para uma sala vazia para evitar ser escutado. Akena, desconfiada de estar sendo levada para um lugar isolado, pensa que Aina tem intenções estranhas, mas ele rapidamente esclarece que só fez isso porque ela estava prestes a falar sobre um encontro, algo que ele não queria que soubessem. Akena fica levemente corada e diz que, basicamente, é um encontro, já que meninos e meninas não se encontram sem motivo. Aina tenta desviar, dizendo que não é um encontro e que só precisa da ajuda dela para carregar as compras. Akena acha graça e decide seguir o jogo, fazendo os dois rirem como bobos. Após a escola, Akena se assusta quando Himiko a cumprimenta com empolgação. O turno de trabalho dela foi cancelado, e ela quer passar um tempo com Akena. No entanto, Akena já tem planos com Aina e não sabe como contar isso a ela. Himiko fala animada sobre todas as coisas divertidas que poderiam fazer juntas, mas Akena, com lágrimas nos olhos, admite que já tem planos com outra pessoa. Himiko, sem se ofender, pergunta curiosa se é uma nova amiga. Quando Akena revela que é Aina, Himiko, brincando, pergunta se é um encontro. Akena, sem saber o que responder, apressa-se para evitar mais perguntas, mas, enquanto corre, tropeça em Shizi, que estava deitada no chão. Akena a ajuda a se levantar, pedindo desculpas e perguntando o que ela estava fazendo ali. Shizi, de forma descontraída, diz que estava esperando por ela, mas, como não gosta que pisem nela sem consequências, entrega a Akena uma espada lendária como compensação. Akena, desinteressada, começa a andar lentamente, dizendo que não se importa com essas coisas. Antes de sair, Shizi bloqueia seu caminho, perguntando se ela planeja formar uma equipe com Aina. Akena, querendo escapar, se desculpa e corre na direção oposta. Mais tarde, Akena e Aina caminham pelo parque, ambos corando enquanto se aproximam do supermercado perto de suas casas. Dentro, Aina percebe que estão sem ovos em casa e pega um pacote para colocar no carrinho. Akena o para, sugerindo que ele verifique o preço antes de apenas adicionar as coisas. Alguns minutos depois, Akena descobre que o supermercado está com uma promoção limitada e uma multidão já está lá para pegar os itens com desconto. Ela tenta se infiltrar na confusão, mas é empurrada para o lado. Aina tenta ajudá-la, mas é jogado de lado ainda mais rápido. Akena, caída no chão, fica envergonhada. Ambos começam a rir de como foram péssimos na luta pela promoção. Akena se levanta, sorrindo, e diz que não vai desistir. Aina se levanta também, mas admite que está pronto para desistir. Akena olha bem nos olhos dele e insiste que ele tem que ir com ela, e, com isso, Aina se anima e concorda. Depois, os dois caminham para casa juntos. À noite, Akena acorda e encontra Aina com o dedo na frente de seu rosto, prestes a cutucar sua bochecha. Ela se senta, repreendendo-o imediatamente, acusando de querer fazer algo tão grotesco quanto perfurar sua bochecha. Aina nega, mas admite que não resistiu à tentação de cutucar a bochecha dela porque ela parecia tão fofa enquanto dormia. Akena fica corada com a resposta e abraça o travesseiro. Ela se deita novamente e diz que ele pode observá-la dormir,
sair, mas só por um tempo, o que ainda é bem estranho. Na manhã seguinte, eles acordam e se cumprimentam com um blues tímido. Mais tarde, à tarde, a caminho da escola, eles passam por uma barraca vendendo pães de creme de morango. Akena quer um, então Aina vai comprá-lo para ela. Quando ele volta com o pão, percebe que é grande demais para ela comer sozinha. Ele sugere que dividam, e enquanto compartilham o pão, Himiko os vê, surpresa por nunca tê-los visto fora da escola e começando a suspeitar que algo está acontecendo entre eles. Akena nega rapidamente, dizendo que Aina só estava vigiando-a. À noite, Akena fica acordado estudando para um teste que se aproxima. Aina, por outro lado, não vê sentido em estudar. Ele se gaba de nunca estudar, apenas decorar tudo durante as aulas, até tirando nota máxima no último teste. Akena, achando isso um deboche, joga o travesseiro nele e diz para ele sair. Alguns minutos depois, Aina bate na porta dela e entrega um lanche, pensando que pode ajudá-la a se concentrar. Ela abre a porta e fica encantada ao ver que é um bolo de morango. Ela o leva para dentro, se perguntando por que ele foi até lá fazer aquilo por ela. Decide dar uma mordida e é tomada pela delícia do bolo. Cheia de alegria, ela come mais, sabendo que aquilo a ajudará a passar a noite estudando. Aina prepara mais pratos para ela, que os come com um sorriso feliz. Na manhã seguinte, na escola, Akena está caminhando pelos corredores quando, de repente, desmaia. Felizmente, Himiko está por perto e corre até ela. Himiko pergunta se ela está bem, e Akena a tranquiliza, dizendo que só está um pouco cansada por ter ficado acordada estudando a noite toda. Himiko a aconselha a não se sobrecarregar, lembrando-a de que sua saúde é mais importante. No entanto, Akena está mais focada em tirar a melhor nota da turma. Himiko ainda a avisa de novo, apontando que ela nunca superará Aina, mas Akena se mantém determinada a ultrapassar Aina de todas as maneiras possíveis. Naquela noite, Aina leva um lanche tarde da noite e a encontra caída sobre a mesa, aparentemente dormindo. Ele se aproxima e percebe que ela está com uma expressão desconfortável. Ele rapidamente percebe que ela não está bem ao medir sua temperatura. Vê que está com 40 graus Celsius, claramente com febre. Akena se queixa de estar suada e desconfortável, então Aina pega um pano úmido e começa a cuidar dela. Enquanto limpava as áreas onde Akena mais suava, Saito ouvia a garota murmurar com a voz fraca sobre o quanto precisava estudar para realizar seu sonho de se tornar médica. Ela explicou que seu objetivo maior era ajudar as pessoas a viverem vidas longas e saudáveis, além de ser alguém em quem pudessem confiar nos momentos de necessidade. Sua voz foi ficando mais baixa quando confessou que seus pais não tinham condições de bancar a faculdade de medicina. Akena revelou, então, que a única razão para ter aceitado se casar com Saito foi porque sua avó prometeu financiar seus estudos se ela o fizesse. Ao ouvir isso, Saito ficou surpreso e admirado. Ele nunca imaginou que ela carregava um sonho tão profundo e pessoal. A frustração de Akena começou a transbordar enquanto ela desabafava sobre o quanto se dedicava todos os dias aos estudos, mas parecia impossível superá-lo, mesmo que ele quase não estudasse e ainda assim tirasse notas perfeitas. Como se estivesse confessando algo que manteve enterrado por muito tempo, ela admitiu que sempre o admirou, embora nunca tivesse dito isso em voz alta. Ao perceber o que acabará de admitir, Akena ficou vermelha e gritou para ele esquecer tudo. Alguns minutos depois, Saito verificou sua temperatura novamente e viu que tinha subido para 42 graus Celsius. Alarmado, decidiu que era hora de chamar uma ambulância, mas Akena insistiu que não era necessário e mandou que ele fosse dormir. Ele tentou ligar para a ambulância mesmo assim, mas não conseguiu contato. Sem outra opção, Saito a pegou nos braços, decidido a não ficar parado enquanto ela sofria. Enquanto ele a carregava para fora, Akena olhou surpresa, admitindo que nunca imaginou que ele tivesse força para levantá-la com tanta facilidade. Ela brincou dizendo que ele era mais forte do que parecia. Saito, claramente animado com o elogio, sabia que guardaria aquele momento para sempre. Durante o caminho para o hospital, Saito decidiu usar o momento para falar sobre o sonho que ela mencionou. Akena assumiu que ele iria zombar dela, mas, para sua surpresa, ele disse que acreditava nela. Ele afirmou com confiança que ela alcançaria seu sonho, porque era alguém que nunca desistia, não importava o quão difícil fosse a situação. Enquanto corria em direção ao hospital, Saito refletiu sobre o casamento em comum que tinham. Embora inicialmente não gostasse dela, ele começou a pensar que talvez esse casamento pudesse acabar se tornando algo maravilhoso. Na manhã seguinte, Akena acordou Saito inclinando-se sobre ele com um sorriso travesso e uma falsa ameaça de morte. Logo, ela começou a rir e disse que ele deveria ser grato por ela tê-lo acordado a tempo para a escola. Saito gemeu, percebendo que ela havia voltado às suas habituais brincadeiras. Felizmente, o que ela teve foi apenas um resfriado forte, e uma semana depois tudo voltou ao normal na escola. O episódio termina com Saito sendo abordado por Himiko, que o parabenizou por sua nota perfeita no teste. Ela tentou flertar com ele, mas suas investidas passaram despercebidas. Pouco depois, Akena apareceu com um olhar sério e intenso. Por um momento, Saito pensou que receberia uma bronca, mas a expressão dela suavizou, revelando um leve rubor. Ela o lembrou de que ele tinha uma esposa e o avisou
rezou para não ficar muito próximo de outras garotas. Ao se virar e se afastar, Saito não conseguiu evitar um sorriso. Observando-a, ele pensou consigo mesmo que talvez realmente tivesse a esposa mais fofa do mundo. Esse foi o fim do episódio 3. Não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima parte. Antes de entrarem na sala, Aena entrega a ação à lancheira que fez para ele. Ela está chateada por ele ter esquecido de trazer, achando que ele não gosta da comida dela. Mas, ao contrário, Saito diz que adora a comida de Aena. Na verdade, foi só um acidente que ele esqueceu. Eles entram na sala, e quando chega a hora do almoço, os dois se preparam para comer. Porém, antes que Saito pudesse dar a primeira mordida, Shei aparece e diz que está com fome, assim como sua irmãzinha. Ela exige que ele lhe dê toda a comida. São lembra a ela que já comeu 3 tigelas de arroz, mas Shei não se importa com o que comeu antes. O que importa agora é que Saito tem comida, e ela quer aquela comida. Todos na sala acabam se metendo na discussão, e como Shei é fofa, todos acabam do lado dela, dizendo ação para deixar ela comer um pouco da sua comida. Saito acaba cedendo e deixa Shei sentar no seu colo para comer um pedacinho de sua refeição. Mas, de repente, Urei aparece, e a primeira coisa que percebe é que as lancheiras de São e Aena são iguais. Embora arrumadas de maneira diferente, têm os mesmos ingredientes, como se Aena tivesse feito a refeição de São. Ela brinca, dizendo que os dois devem estar namorando, mas ambos negam imediatamente, talvez rápido demais, o que faz todos na sala ficarem suspeitos de que algo realmente possa estar acontecendo entre os dois. São tenta pensar em uma boa desculpa para justificar a coincidência das lancheiras, mas quando olha novamente para sua caixa de bento, a encontra completamente vazia. Não deveria ser possível comer tão rápido, mas quando se trata da comida do irmão, Shei sempre dá um jeito. Como a evidência desapareceu, os colegas de classe de São perdem o interesse na conversa e vão embora. Shei tenta agir como se fosse parte de seu plano, mas na verdade ela só queria comer a comida de Saito. Pouco depois, São está caminhando pelos corredores da escola quando encontra Imari. Ela desce correndo a escada e diz que tem algo para perguntar sobre o almoço de mais cedo. Ela quer saber se Aena realmente fez a lancheira para ele ou não, mas São, obviamente, não pode contar a verdade. Então mente diz que ele e Aena apenas usaram os mesmos ingredientes. Ele então pergunta se Aena e São estão namorando, e Imari parece satisfeita com a resposta. Ela se desculpa pela pergunta estranha e sai. Mais tarde, à noite, Saito e Akena estão na cama, mas Akena parece um pouco nervosa porque ouve algo se movendo. Ela se vira e vê uma figura assustadora parada ao lado da cama. Ela grita tão alto que São acha que estão sendo atacados, mas quando ele pergunta o que aconteceu, Akena apenas diz que achou que viu um fantasma. São olha ao redor, mas não vê nada, então decide voltar a dormir. Akena, porém, está com medo e pede para que São fique acordado com ela até que ela se acalme. Como Akena não quer dormir, São sugere que leiam algo para desviar a atenção. No entanto, pouco depois, A corre até o quarto de estudos de São porque ouviu mais sons de fantasmas vindo da sala de estar. São pergunta se ela conseguiu gravar alguma prova, mas ela não conseguiu. Então, ele acha que Aena está exagerando. Sai do quarto e A pergunta para onde ele vai. Ele responde que vai ao banheiro, mas Akena ainda não quer ficar sozinha, então implora para ir com ele ao banheiro enquanto ele vai ao banheiro. São recusa, mas isso não é o fim. Pouco depois, Akena entra no quarto de Saito e diz que vai tomar um banho e quer que ele a acompanhe. Saito não acredita no que está ouvindo, mas Akena está falando sério, então ele acaba ficando fora do banheiro enquanto ela toma banho. No dia seguinte, São encontra Shei no telhado da escola e começa a se queixar de como Akena tem agido de maneira estranha ultimamente. Akena fica falando sobre fantasmas em casa, mas ele não acha que seja verdade, pois nunca viu nada. Shei, por outro lado, diz que realmente pode haver um fantasma, mas para confirmar, ela precisa falar com A. Com isso, Shei começa a causar uma bagunça e, assim que vê Aena, decide pregar uma peça inocente, quase gritando que Akena é casada com Saito. Porém, antes que ela consiga terminar a frase, ela é silenciada e sequestrada por Saito e Aena. Eles a levam para uma sala vazia e, agora que não há mais risco de seu segredo ser exposto, Akena começa a se enfurecer, porque havia pedido ação para não contar a ninguém sobre o casamento deles. Em defesa de São, ele nunca contou para Shei sobre o casamento, ela apenas deduziu sozinha. Shei confirma isso e, agora que Akena pensa bem, é natural que Shei tenha descoberto, já que é a irmã de Saito. Depois disso, Shei menciona que Akena estava com medo de fantasmas em casa e que ela está aqui para dizer a ela que a casa está realmente assombrada, e se não fizerem algo logo, as notas dela vão cair. Saito percebe que Shei está apenas brincando com Akena, mas Akena acredita em tudo que ela diz. Ela pede para Shei ir até a casa deles e se livrar do fantasma. Quando chegam, Shei começa a exagerar sobre como a casa está realmente assombrada, mas diz que sabe exatamente como se livrar dos fantasmas. Porém, para isso, ela
ela precisa vasculhar todos os pertences pessoais. Eles chegam ao quarto de estudos de Saito, mas como ele raramente estuda, o quarto parece mais uma biblioteca. Shei acha que isso significa que Saito tem revistas pornôs lá, mas ele nunca disse isso e com certeza não tem nenhuma. Mesmo assim, Shei está convencida de que há revistas por lá, então começa a procurar no quarto dele. Saito permite que ela faça isso, já que sabe que não há nada embaraçoso, mas, para seu horror, ele estava errado. Shei acaba encontrando uma peça de roupa íntima dele e nem vamos falar sobre o que ela faz com isso. Shei então quer procurar o quarto de Aa, mas, depois de ver o que Shei fez com a roupa íntima de Saito, Aa não quer correr o risco de deixar Shei perto de suas roupas. Eles seguem para o quarto e Akena explica que claramente viu o fantasma parado sobre a cama. Shei pensa por um tempo sobre o que o fantasma poderia ter sido e então chega à conclusão de que ela mesma foi o fantasma o tempo todo. Na verdade, Shei pegou as chaves da casa com o avô e visitou Saito e Akena no meio da noite sem contar o motivo. Ela estava se esgueirando pela casa e se posicionando ao lado da cama, na esperança de ver Saito e Akena em um momento íntimo, mas isso nunca aconteceu. Enfim, Shei está com fome e diz que quer ficar para o jantar. Mesmo que Akena esteja aliviada por descobrir que não há fantasmas, ela não tem intenção de recompensar Shei com um jantar caseiro. Porém, Shei começa a elogiar as habilidades culinárias de Akena e, depois de muita bajulação, Akena acaba preparando uma refeição elaborada para Shei. Ela realmente está gostando da comida, e Akena fica contente que Shei tenha gostado, mas quando Shei pega um pedaço de comida que ficou preso na bochecha, São o retira sem pensar duas vezes, o que faz Akena perceber que os dois parecem estar mais próximos do que ela imaginava. Após o jantar, Saito e Shei vão para a sala de estar para jogar juntos, e mais uma vez, Aa não consegue evitar a sensação de que há algo estranho acontecendo entre eles. Quero dizer, olhem para eles. Saito percebe que Akena está um pouco irritada com algo, e embora ela esteja um pouco com ciúmes de quão próximos ele e Shei estão, ela não vai admitir isso, então grita que não está brava. Saito fica completamente confuso e não sabe o que poderia estar deixando Akena chateada, mas ele não quer ficar ali para descobrir, então diz que vai tomar um banho. Shei também se levanta e diz que vai seguir ele, mas é aí que Akena põe um limite, já que Shei tem praticamente a mesma idade que Saito. Ela acha que não está certo. Shei diz que ela e Saito sempre tomaram banho juntos, então não é grande coisa, embora, pelo que Saito lembra, a última vez que tomou banho com Shei foi antes de se mudar para a casa de Akena. Akena não aguenta mais e declara que os dois não podem tomar banho juntos na casa dela, por mais natural que acham que seja. Algumas horas depois, Saito está deitado na cama quando Akena entra no quarto. Ela pergunta onde Shei está, e Saito responde que ela ainda está jogando na sala. Akena fica aliviada, já que isso significa que ela finalmente pode conversar com Saito a sós. Saito não tem ideia do que ela quer conversar, mas está disposto a ouvir, então coloca o livro de lado. A primeira coisa que Akena quer discutir é aquele jogo de gato que ele estava jogando com Shei. Saito normalmente nunca compra jogos de gatos, então, se ela soubesse que ele comprou um jogo de tema de gato por causa dela, teria pedido para jogar com ele. Saito diz que não mencionou isso porque sabia o quanto Akena queria estudar, mas mesmo assim, ela teria feito uma pausa para jogar com ele. Ela também gostaria de ter jogado antes de Shei, mas Saito não entende o porquê disso ser importante para ela. Ele pergunta se há algum motivo especial por trás disso, mas Akena fica envergonhada e grita que, para alguém tão inteligente, Saito pode ser bem burro às vezes. Gritar com ele de algum modo fez Akena se sentir melhor, mas ainda mais uma queixa. Ela diz a Saito que acha que ele mimou Shei demais, mas, novamente, Saito acha que isso é perfeitamente normal. Além do mais, Shei é sua irmã de sangue. De repente, Saito sente uma mão tocando suas costas, e Akena percebe que a mão de Saito está indo perigosamente perto de onde não deveria. Ambos estão recebendo sinais trocados. Eles negam o que aconteceu, mas alguns segundos depois, Shei aparece debaixo dos cobertores, e se revela que ela estava apenas brincando com eles novamente. Ela diz que vai passar a noite na cama deles, assim pode dormir perto de Saito como sempre. Akena não consegue acreditar que Saito sempre dorme com Shei, mas Shei realmente adora deitar ao lado do irmão. Akena tem Saito para si a maior parte do tempo, então uma noite com Shei não deveria ser um problema. Akena tenta explicar que ela só dorme com Saito porque seus avós obrigaram, mas Shei assume que Akena só quer ficar a sós com Saito, então oferece para dormir no chão. No entanto, Akena não quer que Shei entenda errado, então diz que eles devem todos dormir juntos. Mais tarde, naquela noite, Shei se vira para Akena e diz que ela precisa ser mais direta sobre seus sentimentos por Saito. Akena tenta agir como se não soubesse do que Shei está falando, mas Shei percebe claramente que Akena estava com ciúmes de como Saito mima Shei. Embora Saito seja bem denso quando se trata dessas coisas e nunca perceba, a única maneira dele entender seria se Akena dissesse isso diretamente. Shei continua dizendo que está feliz por Saito ter alguém como Akena por perto, pois ela estava preocupada que ele acabasse sozinho pelo resto da vida. Mas quando Akena pede para Shei
Shei explicar o que ela quer dizer. Shei apenas vai dormir. E assim termina o episódio 4. Não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima parte.